Bem-vindos ao Politerra. Eu sou Rodrigo Couto e esse é mais um vídeo sobre lei natural e direitos naturais, dessa vez a partir da perspectiva de John Locke. O principal objetivo dessa curta série de vídeos sobre lei natural e direitos naturais é estabelecer um contraste entre os pensadores clássicos, ou seja, no caso dos vídeos Cícero e Aristóteles, e os modernos. Os clássicos compreenderiam essa ideia de uma lei que não é humana, muito mais em termos de lei ou direito, no singular direito, e os modernos diversamente em termos de direitos, ou seja, no plural. E, em geral, John Locke é mencionado como um desses exemplos, ou como o exemplo do pensamento sobre direitos naturais, embora existam muitos outros exemplos dessa tradição, que sim, é moderna. A ideia de direitos naturais começa na Península Ibérica, nas universidades da Espanha e de Portugal, nos séculos XVI e XVII, salvo engano, e em Locke ela vai se expressar, vai encontrar expressão, mas, vejam só, Locke não é, como se pretendia há algum tempo atrás, perfeitamente moderno. Ele ainda vive em um contexto influenciado, por exemplo, pelo cristianismo. Ele é um pensador cristão e isso é algo reconhecido na literatura científica mais recente. Então, em Locke você encontra tanto a ideia de uma lei natural, quanto a ideia de direitos naturais, e nós vamos mostrar o que é isso em Locke e qual é a relação entre essa lei natural e esses direitos naturais. Essas considerações de Locke sobre lei natural e direitos naturais estão no segundo tratado do autor. Ele escreveu 2 tratados. O primeiro trata, essencialmente, de uma lei divina. Que essa lei divina, segundo Locke, é uma lei que você pode conhecer, por exemplo, lendo as Escrituras. Ela está lá registrada, ela tem relação com a revelação por Deus de, por exemplo, do Decálogo. Mas a lei natural, essa que está no segundo tratado, ela não depende da revelação divina. Ela é natural porque ela pode ser também compreendida pela razão natural humana, sem a assistência da revelação. Então você tem no estado de natureza, que o Locke descreve nessa obra, seres humanos que ele define como livres e racionais, essencialmente como indivíduos livres e racionais, que, através da razão, podem apreender essa lei natural e podem reconhecer essa lei natural como regente da vida humana. Isso é muito distinto da narrativa tradicional que fala em direitos naturais e esquece que Locke também falou em uma lei natural. Vejam, esses homens apreendem, reconhecem essa lei natural e, em geral, vivem segundo essa lei natural. Então, no estado de natureza de Locke, você respeita a lei natural, você acata a lei natural que você apreendeu racionalmente e você não viola assim, ou a maior parte dos homens não viola desse modo, a vida, a liberdade e a propriedade. Mas Locke fala que uma minoria das pessoas nesse estado, ele não explica, infelizmente, ele não para o texto para explicar isso, ele não é um pensador analítico. Bom lembrar, ele não pode ser interpretado a partir dos pressupostos de uma filosofia analítica. Ele vai dizer que alguns homens se tornam como bestas, como animais, e passam a violar esses direitos, vida, liberdade e propriedade. E esse elemento de irracionalidade, podemos deduzir, significa, claro, que eles ignoram essa lei natural. Mesmo que eles a conheçam, eles
não a reconhecem como regedora das suas vidas. Essas são primeiras noções que indicam uma relação entre lei natural e direitos naturais em John Locke. Mas essa relação vai ficar muito mais clara investigando as acepções em que Locke utiliza em sua obra, ainda o segundo tratado, esses direitos. O que são esses direitos? O que é um direito? Bem, nós temos essencialmente duas acepções. A primeira acepção nós podemos definir como um direito individual, como uma espécie de autorização para agir em determinadas circunstâncias e para determinados fins. Bem, como é que isso funciona? Na nossa linguagem cotidiana não há nenhum problema em falar em leis e direitos, não são incompatíveis. Uma lei, na nossa linguagem política, jurídica, etc., não é incompatível com um conjunto de direitos. Na realidade, muitas vezes, o objetivo dos legisladores é, através de uma lei, criar direitos, novos direitos. Isso é muito comum. E os legisladores podem, através de lei, criar autorizações, instituir autorizações. Que eu uso autorização em um sentido bastante lato, bastante amplo, como um poder que é conferido por lei para determinados atos e segundo determinadas finalidades também definidas em lei. Não é para autorização, não é para quaisquer atos e para quaisquer fins. É algo bastante específico. E um direito, nesse caso, ou seja, um poder como uma espécie de autorização, significa que você tem, em determinados casos, a prerrogativa, a autorização para se comportar de determinado modo. Então, você deve fazer algo. E isso tem fundamento na lei. E, como sabemos, de modo idealmente, o objetivo de uma lei é resguardar o bem comum. Então, um direito, mesmo um direito individual, nessa acepção de autorização, ele possui o objetivo de resguardar o bem comum. Ele tem origem em uma lei, e essa lei vai ter, idealmente, o objetivo de garantir o bem comum. Então não há, a partir dessa acepção, incompatibilidade entre lei e direito. Vamos então para a segunda acepção. E na segunda acepção, você tem direito como algo que é devido a alguém. Bem, o que é que isso significa? E aqui saindo um pouquinho do campo estritamente jurídico para ilustrar o que é isso, esse dever que existe. Imagine que você tem determinadas pessoas no seu círculo social, às quais você confere um prestígio especial. Seus pais, seus avós, a sua namorada, o seu chefe. E essas pessoas, em determinadas circunstâncias, por exemplo, as circunstâncias de convívio social, são merecedoras, a partir da sua perspectiva, de uma série de comportamentos. Você não vai tratar essas pessoas, por exemplo, como desconhecidos, ou você não vai tratar o seu chefe como um igual, em geral. E essa ideia de dever está aí nessa acepção de um direito. Se estamos falando de direitos naturais, um direito natural desses possui também essa acepção de um dever. Bem, vamos para um exemplo mais próximo do jurídico. É o exemplo da relação médico-paciente. O médico, nessa relação, interior dessa relação, nesse contexto, vai oferecer ao paciente uma descrição razoável, compreensível, do tratamento ao qual o paciente deve ser submetido. E aqui, mais uma vez, isso é algo muito contextual. Se o médico Francisco e a paciente Joana se encontram
em outra situação social, eles são conhecidos, etc., essa obrigação do médico e, portanto, direito da paciente não existem. E assim é possível evidenciar muito bem o caráter circunstancial do direito enquanto um dever em determinadas situações e, portanto, uma prerrogativa daquele que recebe o que é o receptor dessa conduta obrigatória. Você tem a prerrogativa de receber aquele tratamento específico. Bem, mas se isso é tão específico, como é que pode ser compreendido como um conjunto de direitos naturais ou através da linguagem dos direitos naturais? Bem, se você está numa situação específica e essa situação em si mesma traz um conjunto de exigências e prerrogativas, você pode, como foi feito historicamente, afirmar que os seres humanos, em suas circunstâncias de convívio social em geral, estão em uma espécie de situação semelhante. No caso, todos devemos aos outros seres humanos, unicamente em função do convívio e da natureza humana dos nossos semelhantes, determinadas formas de tratamento. Nós devemos isso e, portanto, essas são prerrogativas, seriam direitos derivados da condição humana e do convívio entre seres humanos. E isso pode ocorrer mesmo sem uma lei, pode-se reconhecer isso, claro, mesmo sem a ideia de uma lei natural. Mas em Locke, isso deriva, sim, de uma lei anterior, uma lei que é natural e que teria como lei natural origem divina. Então, em Locke, você vai ter, a partir dessa segunda acepção, uma lei natural sob a qual os seres humanos vivem e a partir da qual você tem direitos naturais que, portanto, decorrem dessas circunstâncias especiais de ser humano enquanto humano e de convívio. Pois bem, e isso é válido mesmo que não tenha sido expresso o desejo de viver a partir dessa lei natural ou de ter a sociedade regida por esses direitos naturais. Porque vejam só, se você é um paciente, voltando para o exemplo, e chega inconsciente ao médico, existe ainda um interesse comum, um objetivo comum de realizar um bem, que nesse caso consiste em um tratamento voltado para a cura. Então, mesmo que a sociedade inteira não tenha se manifestado para determinados bens, para o cumprimento de certos deveres decorrentes dessa situação, podem, sim, se tornar obrigatórios, podem ser reconhecidos determinados direitos e, portanto, prerrogativas e deveres correspondentes. Então, com isso fica claro quais são as acepções de para direitos naturais em Locke e qual a relação entre essas duas acepções e a ideia de uma lei natural, para romper com essa ideia de uma quebra absoluta e abrupta entre uma tradição mais, como disse, clássica, tradicional, que fala em lei natural e direito natural, e uma mais recente, moderna, que fala em direitos naturais. A transição, ela não é tão abrupta como eu falei. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários ou envie através do Instagram do canal. E nós temos ainda mais um vídeo dessa série. Claro que isso pode aumentar caso vocês tenham interesse. E para acompanhar esse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e até a próxima. Tchau, tchau!